Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos em mais um encontro aqui nosso, do curso Voz do Eco e da Literatura, desculpa, Voz do Tempo e da Literatura. E no dia de hoje vamos falar sobre Clarice Lispector e Marina Colasanti, a responsável, e é uma baita responsabilidade para essas duas grandes autoras, é a professora Maria Aparecida de Fátima Biguel, professora doutora pela Unesp de Assis, e hoje atua como professora concursada da UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná. Boa tarde, professora. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, gente, antes de eu passar a palavra para a professora começar a aula, eu queria dar alguns recados bem importantes e que sempre o pessoal está comentando aqui no chat, é até cansativo ficar repetindo isso, mas enfim. A lista de chamada, ela é aberta apenas no final da aula. Ela está já disponível aqui na descrição do vídeo, mas a assinatura é só no final da aula. O pessoal às vezes começa a perguntar no meio da aula, né? Parece também se está na lista de chamada aqui na própria aula em si. Então, fica aí o recado que no final da aula ela é aberta e vocês assinam com o nome de vocês. E depois que termina a aula, ela fica mais uns 15 minutos, mais ou menos, e logo ela é fechada e a partir daí a gente não tem mais acesso. Então, se cuidem aí com a questão do tempo, tudo bem? E, prof, a voz é Oi. toda sua, essa responsabilidade. Passo a bola para a senhora. Obrigada, Caio. Ah, Boa tarde a todos, né? Os meus alunos, meus colegas de trabalho, pessoal que está acompanhando o nosso módulo um de Ecos do Tempo e da Literatura, Panorama das Crônicas Brasileiras. Como o Caio já disse, sou a professora Maria Miguel, e estou aqui para falar um pouco, né, dentro da minha humildade, dessas duas grandes mulheres da literatura que tem muito em comum, que são a Clarice Lispector e a Marina Colasanti, né? A Clarice Lispector foi uma, digamos assim, um ícone da terceira geração do modernismo e começou a sua carreira muito jovem. Com 18 anos, ela já recebeu o prêmio, desculpa, já foi reconhecida como escritora profissional pela publicação do seu romance Perto do Coração Selvagem. Recebeu prêmios como o Prêmio Graça Aranha e também da Fundação Cultural do Distrito Federal. É, Escreveu muita coisa, reconhecida no Brasil e no exterior como uma grande escritora, escreveu romances, contos, escreveu também literatura infantil, crônica, que é o nosso assunto de hoje, muita crônica. Ela trabalhou durante algum tempo no Jornal do B, Jornal do Brasil, no Caderno B, coincidentemente com a Marina Colasanti. A Marina Colasanti era quem recebia os textos da Clarice com muito cuidado, porque a Clarice tinha uma sequela na mão devido a um acidente que ela dormiu fumando e acabou incendiando a mão, né? Ficou vários meses internada e ela escrevia com muita dificuldade. E naquela época não havia o PC, né? Não havia o notebook nem nada, era no carbono, e se ela perdesse uma via, ela não achava mais. Então, ela diz assim, que não perdessem, não mudassem nem uma vírgula do que ela havia escrito, porque aquilo, né, depois a crítica foi descobrindo, era já uma semente de um outro texto maior que ela havia pensado sobre. Esse texto, nem uma vírgula, eles vão falar, mas ela está falando da Clarice, ela está falando da Marina. Né? Eu estou falando das duas. Tá? Depois é claro que eu vou divisar uma e outra, mas esse texto, nem uma vírgula, é um prefácio de um livro de crônicas
da Clarice Lispector, onde se reúnem todas as crônicas da Clarice Lispector, e quem vai fazer o prefácio é a Marina Colasanti, e ela escreveu esse texto, nem uma vírgula, que eu acho interessante que a gente leia, para entender essa obsessão que Clarice tinha, né, em preservar o seu texto e também para sentir, né, como grandes duas referências da literatura, pelo menos a visão que é mostrada no texto é da Marina Colasanti, e começa assim: aquela sexta-feira, 18 de agosto de 1967, foi especialmente tensa na redação do Caderno B. Pesava sobre nós uma dupla responsabilidade: inaugurar na manhã seguinte a presença do suplemento aos sábados e apresentar Clarice Lispector como cronista. Ela disse logo a que vinha, rompendo a tradição da crônica corrida, ocupou seu espaço na segunda página com vários textos curtos, uma verdadeira amostra daqueles que seriam seus temas centrais ao longo dos próximos 6 anos: a relação mãe-filho, a revolta contra a resignação, a busca do eu, os desvãos do pensamento e a transformação do fato cotidiano em pura metafísica. Desde o princípio, Clarice me foi entregue. O editor do caderno parecia ter medo dela, mas era uma reverência que se confundia com falta de jeito. Achou mais tranquilo me incumbir de recebê-la, quando viesse, eventualmente, ao jornal, de fazer-lhe as comunicações necessárias, de atender o telefone quando ela ligava, e, sobretudo, de receber seus textos e responsabilizar-me por eles. Fiquei feliz, eu com esse encargo. Desde a adolescência eu admirava, e agora textos semelhantes àqueles que eu havia lido na sua seção Children's Corner, na revista Senhor, eram entregues em minhas mãos. Não creio que Clarice tenha se lembrado que já não nos conhecíamos, ou melhor, que eu já a conhecia. Era ainda novata no Jornal do Brasil, no dia em que nosso amigo comum, o jornalista Ellen Kerr, me disse que ia visitá-la e perguntou se eu queria ir junto. Fomos. A empregada abriu a porta, sentamos na sala, em penumbra. Clarice demorou o justo tempo para ser desejada e veio. Talvez por eu estar sentada, pareceu-me ainda mais alta do que era. Tinha presença imponente e estava consciente do impacto provocado por sua estranha beleza. Nada nela era casual. Tudo havia sido escolhido com cuidado. Nos anos seguintes, jamais a veria sem maquiagem. A conversa aconteceu só entre ela e William, uma conversa cheia de pausas, tateante, como se os dois estivessem a andar sobre um fio. Ela fazia pausas que ele não se atrevia a interromper, ou que interrompia exatamente quando ela retomava o discurso. Então os dois paravam por instantes, esperando o próximo passo. Eu, muda, a observava, acompanhando o gesto das mãos, reparando na escolha das pulseiras, sem brilho, como se antigas ou rústicas, na roupa escura que se fundia na sala escura, só um abajur aceso. Não foi uma visita longa, nem íntima, mas inesquecível para mim. E porque Alberto Dines, editor-chefe do Jornal do Brasil, a havia convidado a colaborar no Caderno B, eis que aquela escritora estupenda me pedia para ter cuidado com os seus textos, como se o contrário fosse possível. No princípio de sua colaboração, veio à redação algumas vezes, depois nunca mais. Mandava os textos por uma funcionária em um envelope grande de papel pardo, sempre igual, subscritado com aquela letra difícil, a única letra permitida pelo incêndio que havia lhe abocanhado a mão direita.
E cada vez mais, ao estender-me no envelope, a funcionária repetia a recomendação feita por Clarice, que eu tivesse cuidado com seus textos, porque precisava deles e não tinha cópia. Mas não era a voz da funcionária que eu ouvia, era dela, que tantas vezes ao telefone havia me dito, com aquele seu modo de moer os R's da garganta, da sua impossibilidade de usar o papel carbono, porque o carbono franze, e repetia o franze na cabeça e redobrava os cuidados. Determinamos que uma caixa separada junto à mesa da editoria receberia só a colaboração semanal de Clarice, e levei a funcionária até aquela espécie de ninho para que me transmitisse a Clarice o carinho especial com que seu trabalho era tratado. Assim mesmo, a funcionária continuou repetindo um mantra que mais servia para tranquilizar a própria Clarice do que para nos pôr em alerta. Anos depois, encontrando algum daqueles textos de que havia sido íntima transferidos para o contexto de um ou de outro romance, entendi ainda mais fundamentalmente porque o fato de não ter cópia deixava a Clarice tão ameaçada. Qualquer frase podia tornar-se insubstituível no futuro. Nenhuma podia se perder. Como secretária de texto do Caderno B, cabia-me o privilégio de ler Clarice antes que o texto fosse baixado para a oficina. Fazia mínimas correções dos erros de datilografia, não mais do que isso, nem teria sido necessário. Entretanto, outro dos seus pedidos constantes era que recomendássemos aos revisores para não mexer em suas vírgulas. Minha pontuação, disse ela mais uma vez, e é a minha respiração. E durante todos os anos que durou sua presença no Caderno B, Clarice pôde respirar tranquila. Nenhuma vírgula foi tirada do lugar. Marina Colasanti. Então, aí a gente eu introduzi com esse texto, para a gente conhecer um pouco mais dessa Clarice, que a gente não conhece, quase ninguém conhece, que é a Clarice cronista, uma mulher que sempre foi acusada de alienação, né? Sobretudo pelos escritores regionalistas que tinham, e eu me refiro ao Graciliano Ramos, ao José Linhos do Rego, aos demais escritores do regionalismo de 30, que acusavam a Clarice Lispector de ser alienada, porque no Brasil, com tanta fome, com tanta miséria, ela não estava preocupada com nada, ela não estava preocupada com a fome, ela estava preocupada em escrever textos introspectivos, onde coubesse o fluxo da consciência, e levasse o leitor à epifania. E aí, Caio, eu destaquei esse conto, essa pequena crônica da Clarice Lispector, chamado Daqui a 20 anos, onde a gente vê uma Clarice completamente diferente daquela com que nós estamos habituados a conhecer, a falar sobre, a discutir os seus textos, apresentar em seminários, escrever artigos, né? É uma Clarice engajada, né? Tudo aquilo que fala, que a gente tem aquela ideia errônea de que ela não se preocupava com os problemas brasileiros, a gente vai ter aí, né, evidente que ela tinha uma grande preocupação, sim, com os rumos do Brasil, com o país que ela vivia, que ela tomou por adoção, né? E são coincidências na vida da Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia e depois foge da Guerra Civil e vem parar no Brasil e adota o nome de Clarice, né? E com a Marina também, que também, fugindo da guerra,
né, vem da Itália, a família Colasanti vem da Itália, morar no Brasil. Ambas, a princípio, moram na região Nordeste, e as duas, né, têm esse perfil, né, no caso da Clarice, de estar escrevendo sobre temas subjetivos, que induzem o leitor, né, nas entrelinhas, no emaranhado, na profunda reflexão, na descoberta do eu, né, do self. E a Marina Colasanti, esse perfil, né, de quem reconstrói o ser humano, não no coletivo, mas no individual, trabalhando com elementos também do inconsciente, com o mito, o rito, ou seja, né, há uma ponte que liga essas duas grandes mulheres, né, que é a preocupação com o país onde vivem. Esse texto, daqui a 25 anos, foi escrito pela Clarice Lispector, é uma pequena crônica, e eu vou ler para vocês. Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão, desejo, é que num futuro não muito remoto, talvez compreendemos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos, afinando-se e orquestrando para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. É isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a grande maioria dos políticos. E é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado muito mais. Mas, se não sei prever, posso pelo menos desejar, posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome, muitíssimo mais depressa. Porque, porém, do que em 25 anos? Porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deveriam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é pior. A fome é a nossa endemia de calamidade pública. Só que pior. Desculpa, eu me perdi aqui. É a nossa endemia de calamidade. Só que é pior. A fome é a nossa endemia. Já estamos fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E da maioria das vezes, quando se descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que, na verdade, se estão descrevendo sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós, como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Então, vejam bem, uma Clarice Lispector bem diferente daquela da felicidade clandestina, né? Talvez ela se aproxime um pouco da Hora da Estrela, mas na Hora da Estrela a gente não sente ela usa uma linguagem cifrada, né, intermediada por um hipotético eu lírico, que é o Rodrigo, né, e não vai direto à questão da Macabeia não comer porque ela não tinha o hábito de comer, né? Ela vomitava quando ela comia, porque ela não tinha o hábito de ter sido alimentada desde a infância. Então, o livro, acho que mostra talvez um pouco da Clarice, mas parte da crítica diz que esse livro, A Hora da Estrela,
foi uma resposta que a Clarice deu aos regionalistas, porque devido a ela ser chamada de alienada, né? Então ela mostra que ela também conhece a realidade do nordestino e cria a Macabeia, o Olímpico, a Glória, né? As personagens que estão ali na Hora da Estrela, e mostra a miséria moral e física e filosófica e que está envolvido aquele enredo da Hora da Estrela, né, terminando com essa ironia que é justamente a Hora da Estrela da Macabeia ser a hora em que ela é atropelada, e então os holofotes se viram para ela. Né? Quer dizer, só, como se dissesse assim, só nessa hora é que a miséria é vista, né? Só nessa hora que essa mulher teve uma representação social. Os demais contos e romances da Clarice Lispector que eu tenha lido são mais centrados em torno do fluxo da consciência, né, com um narrador onisciente, muitas vezes, e tratando de relacionamentos íntimos, né, entre pais e filhos. Ela mostra muito a questão da mulher que cuida da casa, dos dramas psicológicos, da tensão psicológica com que vivem essas personagens, mas não voltada assim como na crítica, né, onde ela denuncia o problema da fome. Depois nós voltamos a Clarice, agora eu vou falar um pouco da Marina Colasanti, uma escritora em trânsito. E por que uma escritora em trânsito? Porque a Marina... Pode subir. Pode subir. Não, descer, aliás. Eu falei errado. Pode descer. Sobe. Não, aqui, aí, isso. A menina fez, ela inverteu a ordem. Eu queria falar um pouco para vocês da Marina Colasanti e salientar, né, que a Marina tem um estilo muito conciso de escrever. Ela escreve muito com poucas linhas, né, com poucas palavras. Como diz ela gosta de cortar no viés. Né? E ela afirma também ser adepto da concisão, porque esse estilo vem do jornal, né, onde o texto tem que ser curto e direto. Né, e os anos em que ela trabalhou em jornal fez com que ela, né, fosse direta, usando poucas palavras, com amplos significados. Isso significa que a linguagem dela é muito polissêmica, não, nada falta e nada sobra. É o essencial para você entender e aquilo te modificar. Uma palavra dela diz assim, que uma palavra repentina e solta, saboreada na boca, é melhor do que bala. Por isso ela tem esse costume, né, de saborear o momento e sintetizar. A autora, ela também, a Marina Colasanti, por que a crítica chama de uma escritora em trânsito? Porque ela tem essa marca da transitoriedade e ela vive viajando pelo país, fazendo palestras, né? Agora, na pandemia, ela fez muitas lives, né, não só para o Quindim, que trabalha direto com ela, mas para outros, né, outros mediadores. E ela fala que se ela for viajar
e ela trouxer na mala um poema, ela já terá trazido bastante coisa. Mas ela tem uma sua escrita memorialística, né, que faz com que ela, a cada voo, né, por exemplo, tem uma crônica dela que ela está em Hong Kong, e ela diz que ali está o centro do mundo, né, e todo mundo falando idiomas diferentes. Quer dizer, ela tem essa visão do estrangeiro, né, que é uma marca dela, por ela ter sido concebida na Itália, mas ela nasceu na Etiópia. Pode subir. Ela nasceu na. Não, baixar, eu falo ao contrário. Ela nasceu na. Tá bom. Nasceu na. Sobe mais uma. Ou desce, sei lá. De trás. Ela nasceu na Etiópia, né? E hoje o Asmara, que era a capital da Etiópia, hoje é a capital da Eritreia, porque a Etiópia acabou perdendo o terreno na guerra. E ela diz assim que quando ela fala da África, com orgulho de ter nascido ali, as pessoas imaginam choupanas, tigre na savana, mas não, a África que ela viveu me lembra muito o discurso do Miacouto, né? Quando ele diz que a África foi entrando nele, ao invés de ele entrar na África, o que era proibido, né? Misturar os costumes. Ela diz que havia teatros com lugar com 1.200 lugares, né? Uma catedral enorme, uma reprodução da metrópole, né, italiana. Tudo era muito bem conservado, mas eles não se misturavam com o povo, né? E o pai dela comprava muitos livros sobre todas as áreas possíveis, e ela cresceu trancada com o irmão, lendo muito, né, lendo muito sobre todos os assuntos, o que depois vai refletir nessa enorme interculturalidade que a gente percebe na obra da Marina Colasanti. Ela vai dialogar daqui com a China, com os árabes, com a antiguidade cristã ou muçulmana. Ela tem nos seus contos, nas suas crônicas e poesias, essa marca, né, do olhar do estrangeiro que vê o mundo, né, se modificando a olhos vistos, né, porque ela diz que cada vez que ela vai para Londres, ela vê um negro a mais tomando os ônibus, sinal dessa miscigenação que ela diz que é o que faz a beleza da humanidade. Próximo. Pode subir. Não, eu digo descer. Eu não me comunico bem. Aí. Volta. Uma coisa que a Marina diz, né, que eu acho muito interessante, e quando trabalho com o texto dela, quando, né, isso ocupa boa parte do meu tempo, é que o seu texto dela não dita normas, mas por meio da interdiscursividade constante proporciona ao leitor um questionamento do que está lendo. Na mesma medida que se questiona, ou seja, ao entrar em contato com símbolos escondidos nos meandros do texto, o leitor rompe com o evidente, com os valores inculcados nos textos matrizes, e essa quebra de paradigma, né? Então, quando ela escreve lá um conto de fada, pega um conto de fada tradicional, e ela vai dialogar com esses mitos,
com esses valores ideológicos inculcados ali e vai criar uma princesa que vai viver o mundo, vai procurar o seu próprio noivo, ao invés de esperar o beijo do príncipe encantado, ela proporciona uma quebra de paradigma que, né, proporciona para as pessoas outras formas de ver e atuar sobre essa realidade. Caio. Pode subir essa crônica, eu não vou ler agora. Não, para baixo. Para aí. Outra. Não, ao contrário. O Anderson Gomes, que é um estudioso dela, a Colasanti diz que ela não tem intenção didática, né? A intenção dela é uma intenção artística e onde ela destaca o papel humanizador da literatura de acordo com a forma que o Antônio Cândido coloca no direito à literatura, onde ele, né, ele questiona, ele fala dos direitos do homem e ele diz que o direito à literatura é um direito da criança, né, é um direito do ser humano, porque a literatura ela tem esse papel humanizador, de tornar o ser humano melhor, tornar o ser humano sensível, tornar o ser humano ativo, né, capaz de tomar decisões e atuar sobre o quadro ao seu redor, ou seja, ele acaba tornando-se sujeito da própria história. Volta a outra. Isso. Só para o último parágrafo aqui, então, assim, ela tem DNA italiano, depois ela vai lá nasce na África, depois a família fica um pouco na Líbia, volta para a Itália e vem para o Brasil, fugindo da guerra. Então, ela diz assim que ela não tem a noção, pode subir, voltar. Não, voltar não, para baixo. Para baixo. Essa noção de pertencimento a lugar nenhum, né? Que ela se sente bem em qualquer parte do mundo, porque ela já nasceu mambembe, né? Cai lá, foi concebida na Itália, nasceu na Etiópia, né? Ou seja, ela tem uma comunhão com as nações de uma maneira distinta, né? Mas, assim, a cada vez que ela olha, ela tem esse olhar também de estrangeiro, né? Principalmente em Hong Kong, ela fala muito, porque as diferenças são muito grandes. Pode continuar, Caio? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Acabou? Tá. Professora, deixa eu voltar aqui. Não, só quer ler aquela crônica, não conte para mim? É isso. Então tá bom, então, licença. Eu não sei o que aconteceu aqui na ordem, né, da pessoa que fez, mas fez com muito boa vontade, eu sou muito grata. É que acho que eu mesmo não dei as diretivas corretas. Então, nós temos Vamos ver a Marina agora, essa Marina dos unicórnios, dos dragões, das princesas, dos príncipes, das bruxas, né? Da mulher liberta, da Marina que escreve para ajudar a mulher numa produção não literária, como em A Nova Mulher, Mulher Daqui para Frente, Intimidade Pública, e por falar em amor,
Eu Sozinha, que ela publicou em 1968, que foi o primeiro livro dela, a Marina dos Contos de Fada para crianças, a Marina dos Minicontos para adultos, para ver uma Marina que vai mexer mesmo na ferida. E se vocês forem lá no Facebook, no Marina Manda Lembranças, ela publica uma crítica por dia e ela não tem medo de falar o que pensa. Quando eu estava lendo as críticas dela, que eu li muitas essas últimas semanas, as críticas não, as crônicas, eu me lembrei do Loyola Brandão, né? Se os matarem, já sabem quem me matou. Só que ela não diz isso, mas ela diz assim com uma abertura muito grande. Aí ela vai criticar, e criticar seriamente mesmo, a coleção Conta Pra Mim, que o governo federal disponibilizou na internet gratuitamente, e onde ele mutilou a equipe do ministro agora, que eu não lembro o nome, mas a equipe dele mutilou os elementos, muitos elementos fantásticos, maravilhosos, né, que tratam aí do fantástico e maravilhoso dentro dos contos de fadas, né, mexeu até com coisas que escaparam das mãos de Fenelon, dos irmãos Green, do próprio Rousseau, né, de todos que fizeram adaptações, eles retalharam os contos de fadas para servir ideologicamente a política, a atual política. E a Marina Colaçante diz assim, olha, essa coleção é Conta Pra Mim, o nome do conto é Não Conta Pra Mim. Foi escrita dia 8 de outubro de 2020, esses dias. Ela diz assim, a poda selvagem realizada nos contos de fadas da coleção Conta Pra Mim, produção da Secretaria de Alfabetização ligada ao MEC, parece gêmea daquela operada por Fenelon. Ele também achou que seria excelente ideia apropriar-se do repertório milenar, modificá-lo ao seu modo e utilizá-lo como exemplo moral, né? Se tem palavra que a Marina Colaçante odeia, é essa, né? Usar o texto como lição de moral. E o texto, ela mesma diz, e se ela não dissesse, os críticos dizem, né, o texto não é para ensinar moral. Ele é para despertar o amor pela arte, o gosto pela leitura, né? É para formar leitor, não é para ficar com moral. Ele também desvirtuou esse patrimônio cultural, eliminando bruxas, fadas, qualquer cena ao amor, ao erotismo e à violência. Ele também era sacerdote, teólogo e pedagogo, como o nosso atual ministro da Educação. Mas François Fenelon foi preceptor do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV, cargo para o qual havia sido nomeado em 1689. E nós estamos em pleno século XXI. Cara, João e Maria foram, sim, ao contrário do que consta na nova coleção, levados ao bosque pelos pais, que em plena miséria não tinha como alimentá-los. Era prática recorrente na Idade Média, em períodos de fome. No Brasil, nunca tivemos Idade Média, mas sempre tivemos fome e sempre tivemos crianças rondando nos bosques urbanos. Para essas crianças, pode ser muito proveitoso saber que João e Maria estiveram na mesma situação e conseguiram achar uma saída. Bem mais do que ler uma boa mãe lhes ensinou o truque das pedras para que pudessem colher flores. Não liam todos os contos de fadas da coleção Conta Pra Mim. E me pergunto se a Bruxa Má, com a sua casa de doces,
e sua disposição de comer as crianças foi eliminada. Seria uma perda, porque é personagem simbólica que ajuda os pequenos a administrar no imaginário o desejo canibal de tantos adultos. As 130 crianças sequestradas desapareceram do conto do flautista de Hamelin, não por sedução da flauta e, sobretudo, não por vingança, mas por corte ideológico. O conto sem as crianças torna-se apenas um conto de ratos. Crianças desapareceram diariamente no Brasil, atraídas por dinheiro, por promessas ou até por comida. A versão original aconselha os pequenos a não ouvir essas falsas músicas. Vi na coleção que o Chapeuzinho Vermelho, sempre morena, foi oxigenada pela ilustradora, que o lobo mau não é morto pelo caçador, apesar de ter se demonstrado tão esperto ao longo da narrativa. Tropeça de repente, cai no rio e se afoga. É a segunda poda. Na história original não havia caçador nenhum. O lobo comia a avó, a Chapeuzinho, sem que houvesse volta. Mas as crianças brasileiras, às quais a coleção é endereçada, nunca ouviram um tiro. Nunca tiveram que ir para o banheiro e se deitar no chão durante um tiroteio. Nunca viram traficantes ou policiais armados e precisam ser protegidas da imagem do caçador e da sua violência. Quem empunhou serrote e tesouras não é, evidentemente, especialista em literatura infantil. Fosse, teria lido o trabalho de Freud sobre os contos de fadas, ou de Jung e outras escolas de ambos. Saberia que a linguagem simbólica tem alto poder estruturante, que os símbolos não precisam ser decodificados, simplesmente deslizam para o inconsciente, adaptando-se às necessidades do pequeno leitor e ajudando a formular perguntas ou a fornecer respostas. Quem orquestrou esse insulto a narrativas milenares desconhece que elas mantêm vivas através do tempo e da geografia, porque tem infinitas portas, permitindo que cada leitor ou ouvinte abra a sua e se enriqueça. Sherazade, assim como os 10 jovens nobres do Decameron de Boccaccio, contavam histórias para vencer a morte. Deveriam ter servido de exemplo nesse período em que estamos frente a frente com ela. Mas não. As narrativas do conta para mim, dessangradas, despidas de seus símbolos, não combatem coisa alguma e contá-las perdeu qualquer valor. Quando o moralismo inventa suas próprias histórias, revela-se rasteiro e óbvio. Então recorre a histórias bem plantadas no imaginário universal e as adapta, mas adaptá-las as desconstrói. E ao abrir a pata, só encontra um punhado de moscas. Bom, essa é a Marina Colasanti, cronista, né? Eu espero que não esteja chateando vocês, né, mostrando esse lado, né? Que às vezes a gente pensa que o escritor não tem, mas na hora de, né, ali do jornal, a crônica, ela tem que estar ligada à matéria do jornal, né? Só quando não tem mesmo jeito é que se cria uma crônica à revelia. E a Marina, é claro, a gente está em épocas de epidemia e estão se escondendo a fome de João Maria. É como se o Brasil não estivesse passando por um momento de fome avassaladora. O lobo não pode ter a barriga aberta, ele se joga no rio, mas a gente pode ver, as crianças podem abrir a porta da cozinha de manhã e ver um cadáver ali exposto na comunidade. Então, a Marina ela questiona isso e ela diz, por favor, essa coleção vocês não contem para mim, porque eu não quero saber.
Agora, Caio, pode ir. Nós estamos com 44 minutos? Isso, professora, 44 minutos, 45, na verdade. São quantos? 1 hora. Eu acho que dá tempo só de falar dessa outra crônica, sim. Ok. É com sombra. Essa é muito interessante, gente. A outra também é. Mas vejam bem a Marina, né, questionando a secura. Não só a secura governamental, mas a secura do meio ambiente mesmo. Todo dia, do alto do meu terraço, estudo o mar. Hoje, quando escrevo, o vento subitamente mudou de direção e mostrou em espuma seus brancos dentes. Entrou o vento leste, que eu agrafaria em maiúsculas, como uma entidade, mais dúctil que o sudoeste. Traz águas frias, refresca o ar da orla e tinge de azul profundo o horizonte. Mas ainda hoje, manhã cedo, havia visto barcos de pescas parados diante das ilhas, e embora não houvesse voo de cormorões, imaginei abaixo da superfície o cardume ou o comejo. O leste ainda não havia entrado. Todo dia rego o jardim do meu terraço e arranco daninhas. É tempo de floração das fanel. Aí eu treinei todas as palavras. Falenopsis. Eu observo com ternura de mãe o tentáculo que vai ficando pesado de brotos, molho as folhas, só as folhas, porque orquídeas não gostam de água nas raízes, e espero a chegada das flores. Quem gosta da natureza e por ela se inquieta, pergunta-se por que o nosso presidente e nosso vice-presidente não gostam. Atribuir o fogo que se alastra no Pantanal e devora matas a uma campanha brutal de desinformação é forma de não gostar. É atribuí-lo a índios e ribeirinhos, justamente os que mais precisam conservar a natureza, pois vivem dela, em vez de apontar os verdadeiros responsáveis. É também flagrante forma de não gostar. Estamos indo na contramão do mundo. O deputado europeu Yannick Jadot, ecologista, declarou recentemente: a urgência climática acentuou-se. Conhecemos a canícula, as secas, os picos da poluição, o desaparecimento das espécies. Há uma tomada de consciência, uma mobilização da sociedade. Estou pensando na juventude que marcha em favor do clima, mas também nos assalariados, nos chefes de empresa. Para muitos de nós, a ecologia tornou-se uma prioridade porque determina um futuro favorável. E Jadot nem mora no Brasil. Ontem, no interior de São Paulo, foi registrada temperatura de 45 graus, com sensação térmica de 50. Isso é que é canícula. Sempre ouvi dizer que o Brasil tinha o maior lençol freático do mundo, pois o rio Paraguai, responsável pela vida do Pantanal e pela sobrevivência das aves, que ali vão acasalar, está agonizando. Várias cidades do estado de São Paulo estão impondo corte de água do meio-dia às 10 da noite, ou seja, no horário tradicional do banho. Não haverá chuveiro possível. E muitas nascentes secaram. Pergunto-me se, por utilização perversa da natureza, nosso lençol freático deixou de ser o maior do mundo. Vi um documento sobre Marte, diz a ciência que há bilhões de anos houve água em abundância, e o documentário mostra como pode ter sido o planeta vermelho, com cachoeiras como as de Iguaçu, e lagos e mares. Pensei que no futuro seremos como Marte, sem uma gota d'água, que se veja devastado por temperaturas de poeira que podem durar meses. No entanto, é Marte que cobiçamos como alternativa possível quando as mudanças climáticas e a superpopulação tomarem a vida da Terra insuportável. E hoje parece certo que não levaremos bilhões de anos.
cientistas brasileiros e britânicos acabam de descobrir que o ritmo do desmatamento supera fartamente da recuperação. E tomei conhecimento de que existe até mesmo um arco do desmatamento na fronteira do Mato Grosso com o Pará, onde arbustos são derrubados para ceder lugar às pastagens. De nada parece adiantar o governo do capitão saber que a mudança climática e as ondas do calor impostas por ela estão melando nossa economia e nossa sobrevivência. O calor mata mais que o frio. No calor, os animais produzem menos, os filhotes morrem mais. A maioria dos humanos passa mal em temperatura acima de 44 graus. E não é com negacionismo que se minimiza o calor, é com sombra de floresta. Então, aí a gente vê uma Marina Colaçante completamente envolvida com as questões, os problemas sociais, com as nossas mazelas, tanto ela quanto a Clarice, dentro da crônica, dentro do jornal, mas tem esse esse viés ligado à preocupação com a preservação do ecossistema. E por que eu escolhi, talvez não tenha ficado uma aula tão agradável, é como se eu tivesse escolhido belos contos, de fadas modernos, ou então belos contos crônicas da Clarice, que não tivessem esse fundo social, mas escolhi como quem oferece uma nova perspectiva de pesquisa, um outro olhar sobre essas duas grandes escritoras. Professora, que aula! Na verdade, estou um pouco em choque porque eu não conheci esse lado da Marina Colaçante, como a senhora mencionou. Eu conheço algumas coletâneas dos contos da Clarice, desculpa, da Marina Colaçante, e que trabalham essa parte da simbologia, e que aí tem assim, o teor crítico, mas totalmente simbólico dos contos de fadas, mas esse caráter mais ácido, vamos dizer assim, eu não conhecia. E eu vi que a senhora acabou pegando duas crônicas contemporâneas. E aí é uma pergunta: a Clarice sempre teve esse olhar ácido ou é uma vertente mais atual dela? A Marina? Marina, isso, estou trocando Marina com Clarice. Assim, as duas têm uma energia muito parecida, né? Olha, pelo que eu li, Caio, eu li um dos livros de crônica dela, um deles chama O Último Lírio no Estojo de Seda. Ele não tem essa tendência muito forte, não, de crítica social. Depois eu comprei também as melhores crônicas da Marina Colaçante, que é selecionado pela Marisa Lajolo, e existe, sim, já um começo ali, de uns 10 anos para cá, dessa tendência da Marina se envolver mais nas questões políticas. E agora, com o governo Bolsonaro, todo dia ela tem uma questão, e ela o chama de capitão, ela não tem medo, ela se posiciona, e está disponível para todo mundo no Facebook dela. É só adicionar lá, ou segui-la, esse quadro se chama Marina Manda Lembranças, que é uma referência a um outro livro dela, chamado Penélope Manda Lembranças, em relação a Ulisses, a distância, aquela coisa toda, Então, ela colocou agora Marina Manda Lembranças, deve ser uma referência a isso, e é muito bom de ler. E eu já tinha lido mesmo um conto, mas era um conto em que ela dizia assim: é preciso buscarmos, está na hora de buscarmos os Joãozinhos e Marias que nós deixamos na floresta. E ela fazia toda uma abordagem do menino de rua. Isso eu vi durante o doutorado, e eu havia perdido o texto. Aí agora chegou ontem, eu pedi o livro para trabalhar aqui, chegou ontem.
pedi com um mês de antecedência. E achei esse conto, mas não dava para digitar. Ele é um pouco longo, né? Mas ficou muito bom. É, eu acho que ficou muito bom amarrar essas duas pontas, né? E conhecer, sobretudo, o lado crítico dessas mulheres, né, que até então. Inclusive da Clarice Lispector, né? Quando a gente pensa nas crônicas, e aí saiu recentemente todas as crônicas da Clarice Lispector. Você mandou para mim. Mas quando a gente pensa nas crônicas da Clarice, você pega As Vantagens de Ser Bobo, Medo da Eternidade, que esse caráter de introspecção filosófico, né, se volta muito forte ali. Mas eu, por exemplo, não conhecia essa Clarice dessa crônica daqui 25 anos, por exemplo. Está no livro que você me mandou, que tem todas as críticas, que eu li todas, né? Não, eu tô. Porque eu queria amarrar um trabalho que mostrasse algo de novo. Sim. Nossa, eu acho que eu tive muita sorte, porque que grandes autoras, que grandes mulheres. Prof, perguntas não temos aqui no chat, tem uma galera te felicitando, não só pela aula, mas pelo seu aniversário, mais uma vez, registro aqui. Obrigada, é um prazer estar comemorando meu aniversário com vocês, tem muita gente aí que eu conheço, do meu lado, do meu amigo Caio, minha família está aqui assistindo também, minha filha em Londrina, Nossa, tem muita gente aqui, tem umas pessoas que eu não conheço, sejam bem-vindos, porque isso aqui para mim está sendo realmente um momento de confraternização. Né? Aniversário novo, pela plataforma, né? Em tempos de pandemia, são aniversários em tempos de pandemia. Exatamente. Um beijo a cada linda e lindo que estão aí, ó. E muito obrigada por tudo. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Esse ano é um ano duplo, porque teve a tristeza da pandemia, mas teve a alegria de conhecer pessoas que eu nunca quero que saiam da minha vida. Pessoas maravilhosas, e eu tenho só que agradecer a Deus a presença de vocês na minha vida. A gente agradece a sua existência, na verdade. Bom, na verdade, estamos terminando o concurso de crônicas. Na terça-feira, nós temos nossa última aula, às 19 horas, sobre... Eu esqueci o nome da autora, meu Deus do céu. Deixa... a Maria... É uma autora contemporânea que eu não... Mariana Iannelli. Desculpa. Isso, Mariana Iannelli. É uma autora que eu não conheço ainda, inclusive estou bem ansioso por essa aula, que é o Zir, que vai trabalhar com ela. E, professora, mais uma vez, parabéns pela aula. Aos inscritos, o link da chamada está aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem acessá-lo. Já está liberado, daqui uns 15 minutos a gente acaba fechando após o término da aula. E nos vemos terça-feira, né, professora? Até terça-feira. Estaremos aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijão para todo mundo.